colegas da educação, eu sou a professora Gimena e esse é o terceiro vídeo da série de 6 vídeos sobre ideologia de gênero. Nesse vídeo eu vou discutir por que sexo é um conceito da biologia e gênero é um conceito definido pela sociedade e pela cultura. Vamos lá? Em qualquer dicionário que se busque a palavra sexo, nós vamos encontrar uma definição de que sexo é o conjunto de atributos biológicos que definem e distinguem o macho e a fêmea de qualquer espécie. Em relação à espécie humana, a gente ainda pode tornar o conceito de sexo um pouquinho mais complexo. A gente pode falar que a espécie humana tem um sexo morfológico ou anatômico, ou seja, um conjunto de estruturas biológicas que fazem a distinção entre homens e mulheres. A gente ainda tem o sexo cromossômico ou genético, ou seja, homens, meninos possuem os cromossomos sexuais XY, enquanto que as meninas e mulheres X e X. A gente ainda pode falar de sexo hormonal ou endócrino, ou seja, a presença de testosterona ou progesterona e estrogênio, que vão distinguir machos e fêmeas da espécie humana. E a gente ainda pode falar no sexo gonadal ou gamético, ou seja, a presença de testículos e ovários, que são as gônadas, e a distinção entre espermatozoide e óvulo. O conceito sexo, além de distinguir os atributos biológicos de homens e de mulheres, pode também ser sinônimo de masculino e feminino, sempre lembrando que esse masculino e feminino está se referindo aos aspectos biológico. O masculino e o feminino, por exemplo, a gente encontra quando alguém vai preencher uma ficha cadastral. A gente observa que além do nome ou endereço, o bairro, cidade, o sexo pode tanto aparecer como homem ou mulher, como masculino e feminino. No planeta Terra, atualmente, a espécie humana ela é a mesma sob o ponto de vista biológico, homens e mulheres, desde que a atual espécie Homo sapiens sapiens surgiu há 30 mil anos antes de Cristo. Todos os homens e mulheres, independente da posição geográfica que ocupam no planeta, da sociedade em que viveram ou que vivem, da cultura que experimentaram ou do tempo histórico, todos apresentam esses mesmos atributos biológicos que os definem como machos e fêmeas da espécie, homens ou mulheres. Se de um lado a biologia distinguiu e definiu a diferença entre homens e mulheres, foram exatamente as pessoas ao longo do tempo, na sua tentativa de dar explicação para as coisas, que criou uma forma de hierarquizar esses atributos biológicos e definir características biológicas conferindo significados sociais. Ou seja, a partir da biologia, homens e mulheres passaram a ser classificados de modo valorativo na sociedade. Eu vou destacar 2 evidências biológicas que tiveram ao longo da história um desdobramento extremamente impactantes nessa definição da desigualdade entre os sexos. Uma delas é a constatação de força física e resistência atribuídas aos homens, e a outra, a evidência da capacidade de gerar e parir crianças, filhos, bebês, atribuídas às mulheres. A partir dessas 2 constatações biológicas, a humanidade construiu representações que definiram e posicionaram a mulher como frágil e submissa na vida social e doméstica e por muito tempo relegada exclusivamente às funções biológicas de mãe. Da mesma forma que a humanidade construiu representações que definiram e posicionaram os homens como os detentores de poder na vida social. O poder da propriedade sobre a mulher, a criança, o escravo, da terra, o poder de controle dos exércitos, o poder sobre a religião, o poder ideológico e o poder de escrever a história humana, reiterando, garantindo e mantendo a própria representação de superioridade sobre si. Para entendermos o mundo de hoje, vamos ver um modelo de sociedade que influenciou grandemente a história ocidental. Estou falando do povo hebreu que viveu há 3.000 anos antes de Cristo. Ele era constituído de pastores nômades e polígamos. A mulher era considerada ser inferior ao homem. A educação era considerada um privilégio para os meninos apenas. A submissão e a obediência eram as virtudes da mulher ideal. O matrimônio não era ordem religiosa nem jurídica. O matrimônio era um contrato familiar entre senhores, entre os homens. O preço de cada mulher se transformava num dote, e depois que o homem marido pagava o preço, a mulher passava a ser sua propriedade.
O marido deveria sustentar a família e a esposa. A descrição da sociedade hebraica antiga pode ser considerada como o berço do patriarcado, e a gente ainda pode encontrar vestígios dela nas sociedades atuais. O patriarcado presente na sociedade contemporânea é um legado, portanto, de 5.000 anos da cultura hebraica, que irá construir a ideologia judaico-cristã que influenciará fortemente a organização social, política e jurídica, mesmo daqueles Estado-nação que pretenderam e que pretendem ser laicos. O patriarcado é uma organização social baseada numa hierarquia e numa desigualdade a partir do sexo. Nós ainda vivemos numa sociedade com muitas marcas do patriarcado. Se a Constituição de 88 diminuiu um pouco o entendimento de que chefe de família era somente o homem, né? A mulher hoje também é considerada chefe de família, a gente ainda tem explicações para as violências nas quais as mulheres são submetidas, muito em duas figuras jurídicas que se originam dessa ideia da mulher como propriedade do marido. Uma delas é o entendimento de obrigações matrimoniais, atenuadas com as leis que prevê o estupro dentro do próprio casamento. E a outra figura jurídica é a legítima defesa da honra, que ainda explica por que muitos homens se acham no direito de agir com violência em relação às mulheres. O patriarcado é um modelo de organização social onde homens e mulheres são posicionados na vida social em função dos significados de inferioridade ou de superioridade que adquirem. Essa hierarquia social da diferença biológica é o que a gente chama de determinismo biológico. É por esse motivo que o determinismo biológico será fortemente questionado pelos estudos de gênero. O determinismo biológico pode ser definido quando a biologia é usada como critério da normalidade, quando a biologia é usada como um aspecto que justifica o comportamento definido como normal, e quando é a inscrição biológica que determina aquilo que é socialmente aceito. Embora ao longo da história da humanidade certamente tenha havido várias resistências a essas sociedades onde a mulher é subordinada e inferiorizada, mas é somente no século XIX, com os movimentos de mulheres, e a partir do século XX, com o movimento feminista, que essa crítica aos significados sociais serão fortemente questionados. Então, o chamado movimento de mulheres, no século XIX, vai fazer um questionamento da condição das mulheres na sociedade, basicamente em relação a 4 questões. A questão do mercado de trabalho, das condições de salário e jornada dignas, o direito ao voto, um movimento chamado sufragismo, o direito às mulheres frequentarem a educação superior e, portanto, terem uma profissão qualificada com autonomia financeira, e o questionamento ao amor livre, ou seja, o direito das mulheres escolherem seus relacionamentos sexuais e afetivos. Um golpe extremamente impactante na ideia de patriarcado, onde até então os casamentos eram arranjados através dos pais para as mulheres. No início, até meados do século XX, estudiosas, sobretudo do campo das ciências humanas e sociais, como antropologia, sociologia, história e filosofia, vão contestar fortemente esse modelo universal de inferioridade da mulher, baseado nas análises do patriarcado e da biologia como justificativa. Mas o que intrigava essas estudiosas, sobretudo as deixava inconformadas, era perceber que a biologia era apresentada como um destino social. O melhor exemplo para entender essa frase, a biologia como destino, é a crítica que vai receber o fato biológico da reprodução, apresentada para as mulheres socialmente como um destino incontestável. O conceito gênero começa então a ser construído a partir da crítica ao determinismo biológico, não para negar a biologia, mas para se distinguir dela. Os estudos de gênero não negam a biologia e a materialidade dos corpos de homens e de mulheres. Muito pelo contrário, é preciso definir e posicionar a biologia para poder dizer que o conceito gênero é tudo aquilo que a biologia não é. Portanto, quando as pessoas e as instituições que criaram a narrativa chamada ideologia de gênero afirmam que os ideólogos de gênero negam a biologia, eles estão cometendo uma descarada desonestidade intelectual com a teorização de gênero. Eles estão confundindo a teorização
confundindo as pessoas e apresentando uma afirmativa que, por ser tão absurda, negar a biologia, desqualificam os estudos de gênero, desqualifica a teorização e inclusive as pessoas que se apresentam como estudiosos dessa área. Gênero é então um conceito do campo das ciências humanas e sociais. Gênero é o conjunto de todos os significados sociais e culturais criados para homens, meninos, e para as mulheres, meninas. Dizemos que esses significados eles são construídos, ou seja, eles são inventados, eles são definidos numa determinada sociedade, numa determinada cultura, num determinado tempo histórico e são dessa forma ensinados para as pessoas. Neste clássico artigo de John Scott, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, eu reuni pelo menos 3 frases que ela enfatiza essa definição de gênero. Gênero é a organização social das relações entre os sexos, gênero é o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo, e gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. As pessoas que criaram a narrativa chamada ideologia de gênero confundem o que é negar fato biológico com discordar do determinismo biológico. Os estudos de gênero vão discordar do determinismo biológico, do uso da biologia como fator para definir o papel social de homens e de mulheres. Vamos ver então 2 exemplos do uso do determinismo biológico, definindo claramente o que é o fato biológico e o que são os significados sociais construídos a partir deles, portanto, as construções de gênero. Primeiro exemplo. É fato biológico que as mulheres, a fêmea da espécie humana, engravida e gere um bebê. Portanto, este é a biologia. Agora, a partir desse fato biológico, outros significados sociais foram construídos. Por exemplo, de que as mulheres são mais frágeis e sensíveis e indefesas, que devem ocupar o espaço doméstico, portanto, o lar, que a maternidade, ser mãe, é o grande sonho de toda mulher, que uma mulher que não é mãe não pode ser realizada e que, portanto, o entendimento de família deve ser constituída por aquelas onde os filhos estejam necessariamente presentes. Vejam, todos esses significados sociais são construções de gênero. O segundo exemplo, então, de determinismo biológico. É fato que os machos mamíferos da espécie produzem um hormônio chamado testosterona e que a biologia comprovou de que esse hormônio está relacionado com a libido, que é o desejo sexual, e com a agressividade. Bom, a partir desse fato biológico, quais foram as determinações sociais a partir dele? De que o desejo sexual dos homens é incontrolável, o que justifica a necessidade em trair, que os homens são mais interessados por sexo do que as mulheres, de que homem que é homem não leva desaforo para casa, né? E que a violência nos homens é algo natural. Esse conjunto de significados sociais a partir da biologia é o que a gente define como construções de gênero. E essas construções de gênero, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem da violência, são muito caras para nós no campo da educação, sobretudo quando a gente pensa na educação dos nossos meninos, dos nossos jovens e os homens que eles vão se tornar. Hoje a violência ela está relacionada com o aprendizado desde a infância de que ser violento é algo natural. Neste modelo de masculinidade existente principalmente no nosso país, o Brasil, considerado um dos países mais violentos do mundo. Esse aprendizado de gênero, que constrói uma masculinidade extremamente violenta e agressiva no nosso país, tem repercussões muito grandes para nós no campo da educação. Vejamos esse quadro onde mostra o relatório apresentado pela Organização Mundial da Saúde em 2011, falando dos principais problemas que a juventude enfrenta hoje. Uma pesquisa feita com jovens de 15 a 24 anos. Existe uma divisão de gênero, né? Porque os problemas enfrentados pelas meninas jovens é diferente dos meninos, uma vez que nós educamos meninos e meninas de forma diferenciada. Então, no caso das meninas, os problemas se relacionam com gravidez, violência e HIV/AIDS, enquanto que os meninos apresentam a relação com a violência, com as drogas e com o HIV/AIDS. Vejam que nos 2 casos existem violência envolvida na questão dos problemas da juventude,
Mas eu poderia perguntar, essa violência ela é igual para ambos? No caso das meninas, a violência significa aquela na qual elas sofrem, a violência doméstica, a violência sexual, a violência simbólica. No caso dos meninos, a violência que está em primeiro lugar significa a violência na qual eles se envolvem, eles se metem ou eles mesmos são os agentes causadores da violência. Segundo esse relatório, mais de 700 jovens meninos morrem por ano no trânsito, numa relação direta com o consumo de drogas, principalmente o álcool. Esse comportamento de risco por parte dos meninos está relacionado diretamente com o modo como nós ensinamos as relações de gênero para eles na sociedade. Isso está relacionado com a educação de gênero, isso tem tudo a ver com o currículo escolar. Isso por si só seria um bom motivo para que os estudos de gênero fizessem parte da formação de professores dos currículos de toda a educação básica. Vamos então agora fazer uma síntese, um resumo didático da distinção entre sexo e gênero. Sexo corresponde às nossas evidências biológicas e gênero às definições sociais e culturais. Neste outro quadro aqui nós podemos ver a relação entre homem e masculino e mulher e feminino. Vejam que esse quadro ele foi organizado para a gente entender inclusive o caráter binário, quando a gente diz que gênero é construído em oposição, em uma oposição entre o que é masculino e o que é feminino. Então, quando a gente fala em construções sociais, a gente vai perceber que para o homem e para o masculino, não apenas existe uma série de componentes sociais como vestuário, perfume, esportes, brinquedos, né? Como também uma série de comportamentos, né? Do temperamento se espera agressividade, enquanto que no caso das mulheres o temperamento tolerante, o comportamento ativo, inquieto, enquanto que do outro lado o comportamento passivo e concentrado. A oposição social, espera-se que o homem ocupe o espaço público e a mulher o doméstico, a sexualidade insaciável, enquanto que a mulher a sexualidade contida, e as habilidades de liderança e poder ao homem e a tudo que é do masculino, quanto que as habilidades de submissão e sujeição para as mulheres. Vejam que esse quadro ele está organizado dentro de um entendimento de construção hegemônica para as questões de gênero. Como o gênero é uma construção social e cultural, ela está o tempo todo submetida a mudanças. À medida em que elas vão sendo questionadas, elas vão sendo reelaboradas e ressignificadas. Portanto, se para alguns pode parecer que algumas dessas características já não são assim tão fortemente marcadas na sociedade, isso está correto, é exatamente esse movimento de mudança em relação às questões que envolvem as relações de gênero. Como então que se dá esse processo de construção social do gênero? Como que a sociedade nos ensina o que é próprio de homens e de mulheres? Através de vários processos discursivos. Vamos ver 3 exemplos da mídia impressa. A análise dessas propagandas e de outras estão num artigo que eu convido vocês a conhecerem no blog Papo de Corujas. O artigo se chama Representações da Mulher e do Feminino na Mídia Impressa Brasileira, Desconstruindo Significados na Educação Sexual, onde eu vou discutir e vou tentar dar vários exemplos de como esse processo de construção social e cultural do gênero está o tempo todo presente nas nossas vidas, ok? De qualquer forma, é importante perceber como a sociedade o tempo todo está promovendo pedagogias de gênero. Ela está ensinando para nós como homens e mulheres devem se comportar socialmente e culturalmente. E isso significa o conceito de gênero. Então agora estamos todos prontos para entendermos, né, o que significa a frase de Simone de Beauvoir, dita em 1949, quando ela escreveu 2 livros chamados Segundo Sexo. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Na verdade, Simone de Beauvoir não estava se referindo à mulher biológica, mas sim à mulher social e cultural, que é o conceito de gênero. Embora em 1949 ainda o conceito de gênero não havia se constituído totalmente e não estava em uso. Ele vai ser
um conceito que vai estar presente dentro das teorizações feministas a partir dos anos 60 e 70. Simone de Beauvoir estava dizendo que é preciso, ao nascer, que a criança aprenda no contexto social dela, o que é próprio para a menina, o que é próprio para o menino, o que veste, o que brinca, o que se espera, quais são essas suas expectativas futuras de profissão, quais são os esportes praticáveis. Isto é o conceito de gênero. Portanto, assim como Simone de Beauvoir disse, não se nasce mulher, torna-se mulher, o mesmo serve em relação aos homens e meninos. Não se nasce homem, torna-se homem. Eu preciso, no contexto em que eu estou vivendo, descobrir as formas de masculinidades presentes naquele meu contexto social. Então, não se nasce homem, torna-se homem, podemos ver diferentes formas de masculinidades ao longo da história da humanidade. Aqui no ano de 79, esta cena, né, da comemoração do 30º aniversário da Alemanha Oriental, onde dois homens dirigentes russos se beijam na boca, provavelmente surtiria um efeito totalmente contrário dentro das formas de masculinidades hoje vigentes nos países ocidentais. Outro exemplo em relação a formas de masculinidades é o que a gente vê na Escócia, onde, por uma questão de tradição familiar, os homens usam um vestuário chamado kilt, que no Brasil a gente diria que é saia, da qual não faz parte das formas de masculinidades presentes nas vestimentas aqui dos nossos homens brasileiros. Outro exemplo de diferente forma de masculinidade, portanto construção de gênero, é o visto nos países e muitos países árabes, onde os homens no espaço público demonstram afeto. Aqui no caso nós temos um site que fala sobre viagens, onde mostra homens de mãos dadas andando nas ruas, principalmente em países como a Índia ou países árabes. Um outro exemplo de forma de masculinidade ao longo da história, no conceito de gênero, é um traje, uma vestimenta usada no século XVI, o principal guarda-roupa masculino, uma espécie de jaqueta que na época significava sofisticação e requinte e que hoje certamente não estaria dentro da construção de gênero no vestiário masculino. E por fim, voltando mais ainda na história para mostrar como as construções de gênero são temporais, são específicas de cultura e de sociedades. Se estivéssemos então na sociedade, na cultura do Antigo Egito, veríamos que os homens, a forma de masculinidade, a forma de se vestir própria daquele tempo, consideraria que o homem utilizasse adereços, usasse maquiagem, fizesse penteados, usasse ornamentos na sua vestimenta própria para aquele modelo de masculinidade daquela época. A partir dos anos de 1990, muitos vão aproximar os estudos de gênero e a crítica de construção cultural e social para também as explicações acerca das identidades sexuais. Portanto, as populações LGBTs passarão a ter nos estudos de gênero um campo teórico explicativo da expressão de suas identidades. Uma das estudiosas mais importantes e impactantes nesses estudos chama-se Judith Butler. Para Judith Butler, ser mulher não é algo assim tão natural. A naturalidade do ser mulher e ser homem está diretamente relacionada com a repetição das performatividades de gênero. Para Butler, a performatividade deve ser compreendida não como um ato singular ou deliberado, mas ao invés disso, como uma prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia. Ou seja, é a performatividade de gênero que constrói permanentemente o ser homem e o ser mulher na nossa sociedade. E é por isso então que o gênero, masculino ou feminino, pode estar presente em qualquer corpo biológico, o que se torna possível a partir então dos anos 90 explicar, reconhecer os sujeitos da diversidade trans, sobretudo travestis, transexuais e transgêneros. E nessa medida, na medida em que se torna explicativo a performatividade de gênero, esses sujeitos passam a ser vistos como merecedores de direitos específicos em relação à sua condição. Por isso que se reivindica então a chamada identidade de gênero, ou seja, o direito a expressar o gênero de acordo com a sua
o seu pertencimento identitário. Hoje, quando se fala do conceito de masculino e feminino, esse conceito serve não só para explicar as construções sociais para homens e para as mulheres, como também para a população LGBT e para os sujeitos trans. A sociedade que reconhece a perspectiva de gênero é a mesma sociedade que enfrenta as desigualdades voltadas às mulheres e aos homens, quanto também aquela que reconhece o direito à identidade de gênero, ou seja, a expressão do masculino, estar presente em qualquer pessoa, independente daquilo que é esperado para o seu sexo. Todos nós temos uma identidade de gênero, mas quem são aquelas pessoas que reivindicam o uso do nome social e o uso da identidade de gênero como um direito na qual elas não têm, não possuem? São exatamente as pessoas que constituem a chamada população LGBT, a população trans. Por isso, excluir o conceito gênero da sociedade ou dos currículos escolares ou de qualquer documento do campo da educação é necessariamente um ato deliberado de retirar dessas pessoas o direito à sua identidade de gênero. Bom, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e convido vocês ao próximo vídeo, o vídeo 4 sobre ideologia de gênero, onde eu vou discutir por que as experiências do Dr. John Money não podem ser utilizadas como evidência para o conceito de gênero. Então tá, tchau pessoal!